Você já se pegou explodindo por uma bobagem? Uma palavra torta que alguém disse, um copo quebrado no chão, um atraso no trânsito? E depois, um silêncio pesado, um vazio que não dá para explicar, uma vergonha que te consome? Uma raiva que parece não ter nome, que vem de um lugar tão profundo que você nem sabe identificar. Eu sei como é, eu passei décadas sentindo exatamente isso. Essa pressão constante, essa sensação de que a qualquer momento eu ia falhar, de que eu nunca era o suficiente. É um fardo pesado demais para se carregar sozinho. Meu nome é William, eu tenho 77 anos. E não sou nenhum especialista, nem coach, nem psicólogo. Sou só um homem que viveu muito, que correu atrás de tudo que o mundo dizia que era sucesso. Eu construí impérios, conquistei cargos, amei e falhei muitas vezes. Eu passei a maior parte da minha vida acreditando que a felicidade estava na próxima conquista, no próximo degrau, no próximo milhão, e que, depois de muito tempo, depois de muita dor e muita frustração, eu finalmente entendi a origem dessa dor sem nome que carregava. Eu entendi de onde vinha a voz implacável que me dizia, incansavelmente, que eu nunca era o suficiente. E hoje, eu quero te contar o que aprendi. Nós, homens, somos mestres em esconder. Esconder a vergonha de não sermos perfeitos, a culpa por não estarmos presentes, o medo de não sermos o bastante para nossos filhos, para nossas esposas. A gente acha que se tiver a casa maior, o carro mais novo, o cargo mais alto na empresa, a mulher mais bonita ao lado, a dor vai sumir. Mas ela não é? Ela só muda de lugar. Vira uma impaciência explosiva com os filhos, um silêncio cortante no jantar que afasta quem a gente ama, um vício qualquer para anestesiar o que não conseguimos nomear. Uma necessidade constante e exaustiva de aprovação. Essa busca sem fim por algo que nunca chega, por uma validação externa que nunca preenche, é um espelho do que eu vivi por décadas. E, talvez, do que você está vivendo agora, nesse exato momento, enquanto a noite cai e o silêncio te confronta. Desde criança, eu aprendi, de forma silenciosa e implacável, que o amor e o reconhecimento eram condicional. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas de expectativas imensas. Eu me lembro de uma vez, eu devia ter uns 8 anos. Eu tinha passado a tarde inteira no quintal, sob o sol forte, montando um carrinho de madeira com peças velhas, todo orgulhoso. Corri para mostrar para ele, com os olhos brilhando. Ele pegou o carrinho, olhou por uns segundos, girou a rodinha com o polegar e disse, sem tirar os olhos do objeto, poderia estar melhor. Falta um acabamento aqui, essa roda está frouxa. E me devolveu. Não houve um bom trabalho, um sorriso, um afago. Só a crítica fria, ou o silêncio que dizia muito mais. Eu aprendi que o meu valor vinha do que eu fazia, do quão perfeito eu conseguia ser, não do que eu era. Essa voz, poderia estar melhor, essa sombra da insatisfação, ela me seguiu por toda a vida. Era um vazio que só crescia, um buraco que eu tentava preencher com qualquer coisa, menos com o que realmente importava. Aos 45 anos, eu tinha tudo que a sociedade dizia ser o topo. O cargo de diretor numa multinacional, a casa na beira da praia com piscina infinita, o carro importado reluzente na garagem. Eu tinha conquistado o que eu pensei que traria a paz, a validação, a sensação de, finalmente, consegui. Mas eu me lembrei daquele carrinho de madeira. A sensação era a mesma. Um vazio profundo, uma decepção que gelava a alma. Eu estava no topo do mundo, mas por dentro, eu me sentia mais pequeno, mais oco e mais vazio do que nunca. A vida que eu tinha construído era uma casca brilhante, e eu era um eco solitário por dentro. A raiva contida, a frustração acumulada, tudo borbulhava, esperando a menor desculpa para explodir. E esse vazio, essa busca insaciável por validação, ela não ficou só no trabalho. Ela contaminou cada canto da minha vida, especialmente meus relacionamentos mais íntimos. Meu casamento virou um campo minado de expectativas não ditas e ressentimentos. Eu cobrava da minha esposa a atenção que eu nunca tive do meu pai, o reconhecimento incondicional que eu nunca senti. E meus filhos? Meus filhos. Eu me via repetindo os mesmos padrões, sem querer, sem perceber o dano. Eu os amava, claro, mas a forma como eu mostrava era através da cobrança, da exigência, de uma perfeição inatingível. Eu queria que eles fossem melhores do que eu, mas no fundo, eu só queria que eles me dessem o que eu precisava desesperadamente, um espelho que refletisse um homem suficiente. Era um ciclo de dor. Eu via o medo nos olhos deles, a distância que crescia entre nós. E a culpa me corroía. A vergonha de ser um pai emocionalmente ausente, mesmo estando presente fisicamente.
Eu era um fantasma, um eco daquela voz, perseguido pela crença de que eu era um fracasso, mesmo com todas as minhas conquistas. Eu tive um amigo, o Carlos. Ele era como eu, correndo atrás de tudo. Ele dizia: quando eu tiver a minha própria empresa, quando eu vender ela por milhões, vou estar livre. Hoje, ele tem a empresa, já vendeu algumas, tem mais dinheiro do que pode gastar, mas trabalha 14 horas por dia, está sempre estressado, o celular não para de tocar nem nas férias. Ele continua preso, só que em uma gaiola de ouro, construída por ele mesmo. Por outro lado, tinha o João. O João nunca ligou muito para o que os outros pensavam. Ele tinha uma pequena oficina de conserto de relógios, cheirava a óleo e tempo. Passava as tardes com os netos, jogava dominó na praça, regava suas plantas. Não tinha carro de luxo, nem casa na praia. Mas ele tinha uma paz que irradiava. Uma presença que preenchia qualquer ambiente. Ele estava completo, sem precisar provar nada para ninguém. E eu ouvia e pensava: como ele consegue viver assim, tão leve? Era um mistério para mim. Levei décadas para entender que a verdadeira liberdade não era ter mais, mas precisar de menos. Que a suficiência não era o que eu conquistava, o que eu acumulava, mas o que eu já era, em minha essência, antes de todas as cobranças. Que a presença não era estar em todos os lugares, com a mente em mil coisas, mas estar de verdade em um só lugar, em um só momento, com o corpo e a alma alinhados. A voz que eu ouvia, aquela que dizia: poderia estar melhor, você não é o suficiente, era a voz do meu pai dentro de mim. Sim, mas era também a minha própria voz, ecoando a ferida original. E a liberdade veio quando eu percebi que eu não precisava mais responder a ela. Que eu podia escolher. A suficiência não é um destino distante, é um ponto de partida que você encontra dentro de si. É a permissão para ser quem você é, sem máscaras. Por que a gente corre tanto? Por que a gente não consegue parar de buscar, de provar, de se esforçar até a exaustão? Porque lá no fundo, mora um medo ancestral. O medo de que, se a gente parar, se a gente não for o melhor, se a gente não estiver sempre provando algo, a gente vai ser abandonado. Não vai ser amado, vai ser invisível, exatamente como nos sentimos quando éramos crianças, tentando chamar a atenção de um pai distante. É o medo de confrontar aquela dor antiga, aquela ferida de não ter sido o suficiente para quem a gente mais queria agradar e de quem mais precisávamos. A gente projeta essa necessidade de validação em tudo, no trabalho, nos relacionamentos, no que a gente compra, no status que a gente exibe. A solução externa nunca funciona porque o problema não está lá fora, não está na próxima conquista, no próximo objeto. Está na voz que você carrega dentro, na crença de que seu valor depende do que você faz, e não de quem você é. É um mecanismo de defesa que virou uma prisão, uma gaiola invisível que você mesmo constrói e alimenta com o seu esforço incessante. Essa voz que te culpa, que te exige, que te diz que você não é o suficiente, que você poderia estar melhor, ela não é sua. É uma herança, um eco de um passado que você pode, agora, escolher não mais ouvir. Não é fácil, eu sei. É um despertar tardio, muitas vezes doloroso, cheio de culpa e vergonha pelo tempo perdido, pelas oportunidades de conexão que se foram. Mas é possível. Permita-se sentir essa dor, esse vazio, essa raiva contida. Permita-se parar, pela primeira vez em muito tempo. Olhe para dentro, para o homem que você realmente é, sem os títulos, sem as conquistas. Sinta a raiva, a tristeza, a frustração. Elas têm algo a te dizer, são mensageiras. E depois, permita-se ser suficiente, exatamente como você é, agora, neste momento, sem precisar provar nada para ninguém. Se algo que eu disse hoje ressoou em você, se essa dor sem nome te visitou em alguma noite silenciosa, talvez tenha alguém que você conheça que precise ouvir isso também. Alguém que esteja correndo sem saber para onde, explodindo por nada, sentindo um vazio inexplicável. Compartilhe este vídeo com ele. Pode ser o primeiro passo para ele encontrar a própria paz, a própria suficiência.